O clima entre nós. Você olha muitas vezes para o céu e, em geral, vê nuvens. Mas, muito além das nuvens, tem um outro céu. O fascinante mundo das estrelas. Para vê-las, para observar os planetas, os cometas, as estrelas e muitos outros objetos do espaço, é preciso algumas vezes condições meteorológicas adequadas e muitas vezes olhos postiços. Mas dá para ver muita coisa também a olho nu. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abra janelas, pálido de espanto. Assim falou o poeta Olavo Bilac. E para aprender um pouco sobre como observar o mundo da lua e das estrelas, o clima entre nós conversa agora com Marcos Calil. Ele é professor e divulgador de astronomia, mestrado e doutorado em História da Ciência, justamente com ênfase em astronomia. É um divulgador científico da astronomia, atuando no site Momento Astronômico há cerca de 15 anos. Calil, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. Nós que nos conhecemos já há tanto tempo, né, já fizemos tantas entrevistas pelo Climatempo News. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui comigo agora e desta vez nessa nova forma como um podcast. Bem-vindo ao Clima Entre Nós, Marcos Calil. Olá, Jô, olá a todos aí que acompanham o programa. Para mim é uma enorme alegria estar aqui de volta com você e com todo mundo aí que acompanha seu maravilhoso programa, podendo divulgar a astronomia e fazer com que as pessoas olhem para o céu. Mas olhem para o céu, como você disse, né? Não vai ficar procurando as nuvens, mas para procurar planetas, estrelas e, inclusive, para quem mora em cidade com poluição luminosa, dá para ver planetas, Jô, dá para ver. Vamos lá. Então, vamos lá. Ô, Calil, é o seguinte, assim como eu acho que como meteorologista, né, assim, o cara quando é pequenininho, tá, sei lá, tá começando a estudar, ele não diz assim, ô papai, quero ser astrônomo, né? Papai, quero ser meteorologista. É o seguinte, como é que você se meteu, o que aconteceu na sua vida para você virar astrônomo? O que aconteceu? Qual a sua formação? Olha, Fala um pouco disso para mim. Eu vou te falar que eu nunca pensei que eu ia ser astrônomo na minha vida, ao contrário de muita gente que nasce vendo seriados, né, Guerra nas Estrelas, sei lá o que aí, né, eu ser sincero, eu nunca vi nada, minha vida era outra, enfim, etc e tal, mas aí minha primeira faculdade foi matemática, muito por conta do meu pai, muito por conta da minha mãe, né, porque o meu pai, né, infelizmente, teve essa questão do falecimento dele recentemente, mas ele foi professor de física de cursinho há 58 anos, né? Então eu nasci em berço onde meu pai professor de física e minha mãe diretora de escola, então eu tinha o lado da exata e o lado da pedagogia, vamos dizer assim, né, da humanas, assim, né? E os dois às vezes até brincavam na mesa do almoço sobre o aluno, a parte pedagógica, a parte exata, etc e tal. E eu fui criado com isso. Daí eu parti para fazer a faculdade de matemática, por quê? Por causa dos meus pais, eu vendo isso aí tudo, né? Licenciatura plena em matemática. Depois a minha segunda faculdade foi teologia, eu fiz um seminário, né, durante 4 anos de teologia e nesse meio tempo eu já estava dando aula de matemática e eu dava aula de física para 7ª e 8ª série. Né? Tá. E eu lembro que meu pai falava muito assim, filho, faz os alunos se apaixonarem pela física. Deixa que a gente estraga eles no ensino médio com as fórmulas e etc e tal. Né? Mas eles têm que se apaixonar pela física. E então eu peguei uma parte muito prática da coisa, do fazer, entendeu? Do fazer a física acontecer, né? E daí o coordenador vendo todo o meu entusiasmo, um garoto começando a ministrar a aula, né? E aquela coisa de física, jogando... E literalmente a gente fazia isso, jogava o tênis da criançada, né? Dos alunos da 7ª série lá de cima do colégio, para ver o que ia acontecer, para falar de resistência do ar, jogava pena, jogava folha. Só não jogava aluno, mas era uma diversão, né? Os alunos amavam ter aula de física, né? E aí o coordenador falou, vai assistir uma palestra lá, que tá tendo um evento lá na PUC, e etc e tal, de físicos. E aí eu fui. E eis que eu vi uma palestra de uma pessoa da qual eu falei, cara, é isso que eu quero ser quando crescer. Né? Eu quero ser astrônomo quando crescer. Olha. Né? E daí eu fui, foi depois de velho.
Aí eu fiz a especialização de astronomia básica, de astronomia no IAG, Instituto Astronômico Geofísico. Eu fiz a introdução à astrofísica, também especialização lá no INPE, também, um curso mais direcionado para professores, na verdade. E nisso a USP acabou me chamando para participar de um projeto de pesquisa chamado Projeto Sky, né, onde a gente fazia medições de sombras utilizando Gnomo e etc e tal. Daí eu puxei já para o mestrado e para o doutorado em História da Ciência, aplicado em astronomia na PUC, voltando às origens lá atrás, né? Voltando para a PUC, peguei a bolsa de 100%, trabalhando na proposta de relógios solares e datação do escrito de Vitrúvio, o arquiteto Vitrúvio, através do livro que ele publicou, né? Eu fiz pelos elementos de astronomia. E daí eu usei muita trigonometria esférica e etc e tal, para poder datar quando ele escreveu. E disso aí foi, paralelamente a isso, veio a Climatempo, onde a gente já está junto há 15 anos, a gente foi conversar aqui desde quando nós estamos juntos, Nossa, né? Muito tempo. Eu já nem lembro a data, mas eu lembro, eu estou tomando como base meu casamento, né? Porque o Magno, enfim, o pessoal foi no meu casamento, e eu estou casado há 13 anos, então já rolou mais de 13 anos aí, então uns 15. E eu trabalhando com a Climatempo e também nos planetários, porque daí que eu consegui ingressar no planetário de São Paulo, comecei a trabalhar no planetário do Carmo como coordenador pedagógico, depois eu virei planetarista, narrando sessões de planetário mesmo. Aí me chamaram para ser chefe da Escola Municipal de Astrofísica, que fica atrás do planetário do Ibirapuera, né? E por lá também desenvolvi meus trabalhos, e de lá me chamaram para ser coordenador científico do Planetário de Santo André, da onde eu saí durante um período de 6 meses, fui para a Itália, na Itália conheci alguns observatórios, alguns planetários, enfim, depois eu fui para os Estados Unidos, também fiz visitações em vários planetários, aquela coisa toda, né? Kennedy Space Center, planetários lá por lá, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, me contrataram de novo como coordenador científico do Planetário de Santo André, de onde eu estou lá até hoje, né? E com vocês também, né? Nunca paramos aí de fazer os trabalhos. É uma coisa muito interessante, Calil, assim, porque a sua vida toda, né, assim, já como a adulta, sempre relacionada com o ensino, né? Sempre com ensino, é muito interessante isso. E assim, com ensino e com paixão, porque quando a gente está nessa área, a gente não faz o que a gente faz, Calil, assim, se a gente não tem uma paixão muito grande. E você sabe que eu fico imaginando o seguinte, quão legal que não deve ter sido ter aulas com você, entendeu? Uma pessoa assim que é apaixonada, né? E que certamente assim muitas crianças viram os olhinhos assim, sentiram os olhinhos brilhando. Eu falei, eu vou fazer isso, eu vou. Quem sabe você não tenha realmente plantado uma sementinha ali de um cientista, né? Por causa da sua animação, por causa da sua paixão. Eu sei assim que é o seguinte, que isso faz uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, assim, na minha vida escolar, eu tive assim excelentes professores de física, excelentes professores de matemática. Então, assim, eu tinha um gosto porque eu via aquelas pessoas, eu gostava muito. Né? Claro que tem uma coisa natural, mas assim, eu fui realmente para a área de exatas, mas eu vejo os meus professores, eu lembro deles, entendeu? Eu gostava muito, né? E essa é uma coisa muito legal, né? Agora, Calil, é o seguinte, existe toda uma parte de a observação astronômica, é uma coisa muito interessante, porque se a gente pensar, assim, olha, tudo bem, você tem aí satélites, você tem trocentas mil engenhocas cada vez mais, né, telescópios que estão girando pelo espaço, que estão viajando, né, pelo espaço. A gente até hoje ainda recebe essas imagens do Hubble, né, fica todo mundo maravilhado. Agora, existe uma parte da observação astronômica que ela é realmente assim bastante próxima de nós, que qualquer um pode fazer realmente com os nossos olhos, que é fascinante de qualquer forma, né? Mas, claro, existem empecilhos para isso, e um deles é a nebulosidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, do que é que a gente consegue ver
normalmente a olho nu, estando, por exemplo, numa cidade ou num lugar mais retirado? Como é que funciona essa observação a olho nu, assim? O que nós temos, assim, lógico, obviamente, o objeto mais destacado e fácil de ser observado é a Lua, né? E eu acho que as pessoas olham, eu acho não, eu tenho certeza que as pessoas olham muito pouco para o céu, porque a partir do momento que você fala que Lua é associada à noite, né? Você já vê que a pessoa não observa o céu, porque você tem a Lua durante o dia. Em vários momentos, dependendo da fase que ela estiver, você consegue observar a Lua durante o dia. E as pessoas não reparam, elas ficam espantadas quando elas veem a Lua durante o dia. Né? Isso é normal. Eu falo, olha a Lua lá. O quê? A Lua durante o dia? Você está doido? Olha lá. Né? Então, inclusive, eu estou até para fazer uma live mostrando a Lua durante o dia, fazer durante o dia para o pessoal observar a Lua, né? Quer dizer, porque dá para ver. Então, começa por aí, a Lua. Aí você tem espantamente, que as pessoas não sabem, assim, quer dizer, que as pessoas ficam espantadas, que elas não sabem, né? Um outro projeto muito brilhante é Vênus, o planeta Vênus, que ele arrebenta em brilho, é uma coisa espetacular, que é confundido muitas vezes com uma estrela, que o pessoal chama estrela d'alva ou estrela Vésper. Isso porque tanto Vênus como, entendeu? Tanto Vênus como Mercúrio, você só pode observar ele no amanhecer ou no anoitecer. Entendeu? Numa determinada altura. E que, às vezes ele tá lá despontando em brilho, o pessoal olha que estrela bonita. Não, é Vênus. É Vênus. Como? Dá para ver Vênus a olho nu? Dá para ver Vênus a olho nu. E isso eu tô falando em cidade com poluição luminosa, paulista. Eu tinha um observatório num colégio que eu trabalhei uma época, como astrônomo lá daquele colégio, eles tinham um observatório no teto, né? E assim, era direto Vênus, observando Vênus assim, no meio lá da Chácara Clabin, a escola, sabe? Então, né, dá para ver. No anoitecer, por exemplo, e também no amanhecer, mas é lógico que por causa dos alunos a gente observava durante o anoitecer. Aí você tem, por exemplo, vamos lá, convidar todos agora. Assim que o sol se pôr, ok? A gente está gravando aí um podcast, dependendo da época que você for ouvir, eu sei que ele é atemporal, né? Mas como a gente estava falando do evento do dia 9 de agosto, tá ok? Então, vamos pôr uma temporalidade aí. Assim que o sol se pôr, você vira 180 graus, ou seja, você vai ver o sol se pôr no horizonte oeste, vira 180 graus, você está olhando o horizonte leste. Ergue a cabeça um pouquinho, você vai ver um ponto prata lá, que na verdade é meio que marrom, dependendo de onde você vai ver, mas vamos colocar aí um ponto muito brilhante no céu, e não precisa erguer tanto a cabeça para o alto, esse é Júpiter. E um pouco abaixo dele é Saturno. E sim, dá para ver na cidade com poluição luminosa. Faça agora, vocês que estão ouvindo aí o podcast, entendeu? Faça essa experiência aí quando o sol se pôr. Isso vale para esse mês inteiro, entendeu? E as pessoas não sabem disso, né? Por quê? Porque, lógico, é uma questão de um pouquinho atrás da informação você tem, né? E assim como Marte, que a gente estava conversando sobre ele, né? E Mercúrio, o Mercúrio ele é visível, mas ele tem uma particularidade que é um pouco mais complicado de observar Mercúrio, por causa de horizonte. Geralmente ele não cria uma determinada altura suficiente para vencer os prédios de grandes cidades, por exemplo, etc. e tal. Mas quem mora em prédio, por exemplo, consegue ter um privilégio de ver melhor ele. Agora, Aí você parte para... Aí você parte para as estrelas. Sim. Né? Você parte para as estrelas. Aí o pessoal fala assim, poxa, eu moro numa cidade com poluição luminosa, não consigo ver nenhuma estrela. Consegue. Lógico, você não vai ficar debaixo de um poste de luz no meio da Paulista, né? Lógico que não. Né? Mas um pouquinho que você sai de um poste de luz, mora num prédio, no 10º andar, venceu, já está acima dos postes de luz do seu prédio onde você mora, você consegue ver, por exemplo, com mais facilidade a constelação do Escorpião do que quem mora no interior. Porque é tanta estrela no interior que confunde o desenho do Escorpião. Assim bem como, e aí vambora, Escorpião, Cruzeiro do Sul, a Alfa e a Beta do Centauro, que são as apontadoras da cruz, a constelação do Órion, onde tem as Três Marias, a constelação do Corvo, que é pouca falada, a Vega, da Lira, a Espica, da constelação da Virgem, e, eu vou embora aqui. Mas, Calil, mas espera um pouquinho, olha, por exemplo, não é uma coisa fácil quando a gente olha para o céu,
né, identificar constelação. Né? Assim, Não. primeiro, não é uma coisa simples, né? Eu, por exemplo, assim, eu estou relativamente acostumada, eu aprendi a ver muito bem o escorpião, eu bato o olho, pá, eu consigo ver ela inteirinha, né? O Cruzeiro do Sul, para nós aqui, é relativamente simples, né? Mas ainda assim, preciso olhar para um determinado direção, né? Para uma determinada direção para conseguir ver, né? E aí é que eu chego, vamos avançar um pouquinho nessa nossa conversa, que é em relação a justamente assim, ao ensino de uma astronomia observacional básica, que assim, que é uma coisa que a gente não tem, acho que no Brasil, né? Assim, tudo bem, alguns alunos tiveram o privilégio de ter você como professor, né? Então, certamente aprenderam muita coisa, mas isso é uma pena, porque isso normalmente a gente não tem isso, né? Então, a não ser que você tenha, sei lá, um amigo, um pessoal que, por exemplo, acho que estuda um pouco até de astrologia, por exemplo, deve até saber mais olhar para o céu, entendeu? Do que as pessoas comuns, né? E é isso que você falou, que é uma coisa que é fascinante, porque assim, basta olhar para o céu, independente de nuvens, tá? Assim, a nebulosidade é uma outra questão, né? Isso a gente vai continuar conversando. Mas eu sinto assim que não tem uma orientação, a gente tem um ensino de astronomia mínimo. Acho que isso não existe. Existe alguma coisa no currículo básico, por exemplo, em relação a isso, não? Não, Jo, é muito pouco, é muito ineficiente, né? Inclusive, até mesmo com o BNCC todo aí, o que acontece? Vem da formação dos cursos de pedagogia, né? Eu fui professor de pedagogia na matéria didática e ensino de matemática, né? Então, mas eu tinha contato com uma professora de ciências. E a grande maioria das professoras tem medo de ministrar astronomia, né? Porque acha que é muito difícil. E por quê? Aí, olha, Jo, eu sou professor e sou divulgador, né, de astronomia. E também sou professor de Estatística 1 para a faculdade, dou Mate 1, Matemática 1, enfim. Né? Então, é como você disse, para mim está no sangue ser educador, né, mais do que professor. Né? Sim. E eu vejo os currículos muito calcados na teoria, extremamente calcado na teoria. Então, tem uma charge maravilhosa uma vez que eu guardei, que é assim, o professor dentro da sala de aula explicando o que é eclipse e o eclipse acontecendo lá fora na janela. Essa é muito boa. Entendeu? Era maravilhosa essa charge. Então, é isso que a gente tem, né? As pessoas investem muito, partem, né, da parte teórica e só ficam na parte teórica e não jogam para a parte observacional. E a observacional, com ou sem poluição luminosa, a olho nu está para todo mundo. É aquilo que a gente falou agora há pouco, que dá para observar olho nu no céu com poluição luminosa. E aí, quando você pega uma criança, eu vejo pelas minhas filhas, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma tem 3 anos e meio, 3 anos, perdão, e a outra tem 5 anos e meio. A de 5 anos e meio, eu monto meu telescópio aqui fora, né, para fazer as observações, para fazer as lives e tal, e ela vem comigo. E ela já identifica Júpiter, ela já identifica Saturno, já identifica a Lua, e aí começa os porquês. Sacou? Papai, por que a Lua tá tão gordinha, ela fala, né? Tão gordinha hoje, e depois mas naquela momento, lá atrás, sei lá quando, faz um tempinho, ela tava mais magrinha, na linguagem dela. Sim, mas ela percebeu a diferença. Dela. Ela percebeu a diferença. Exatamente. Tá. Entendeu? E aí começa a despertar os porquês, através da observação, através da mudança do fenômeno. Sim. Entendeu? E aí você começa a explicar, porque desperta na criança a investigação científica, a vontade de querer saber. É engraçado, diferente assim, de você fazer um movimento ao contrário. Eu te dou a teoria e fica só na teoria. Por isso que eu invisto só por isso que eu invisto muito na divulgação da prática. Vamos olhar o céu.
Então, é isso, Calil, porque é o seguinte, porque no caso da astronomia, assim como a meteorologia, o nosso laboratório é a céu aberto. Não é? Com a meteorologia também existe esse problema, né? Quer dizer, as pessoas sabem muito pouco, tem alguma coisa nos livros e tal. Eu mesma já dei orientação para vários tipos de publicação, mas assim, tá tudo lá fora, tá acontecendo ao vivo. A chuva, o raio, a estrela, tá tudo acontecendo ao vivo, né? Bom, é uma pena, mas quem sabe, né? Assim, tem muita coisa para mudar e a gente ainda pode ter aí mudanças nisso, porque é um mundo fascinante, né? Agora, Calil, é uma situação complicada porque é o seguinte, independente de você ter um telescópio ou não, existem alguns problemas, que são as nuvens. As nuvens que te deixam vendo televisão, certo? Ao invés de olhar para o céu. E nós sabemos que é o seguinte, que essa época seca, né, ou seja, o outono e o inverno, realmente são as épocas melhores, então, para que se faça uma observação aqui no Brasil, particularmente, né, porque é onde a gente tem, aliás, nos lugares secos, né, onde você tem realmente menor formação de nebulosidade, e isso permite, então, que você tenha um horizonte, muitas vezes limpo, porque, veja, tem umas complicações, né? Não basta simplesmente não ter a nuvem. Algumas observações, como você mesmo falou, elas são feitas ao entardecer, ao anoitecer, é ali, porque o céu se movimenta. Quer dizer, as estrelas, elas não ficam paradinhas, as coisas se movimentam, né? Então tá todo mundo movimentando. Você falou o tempo todo aí, você já repetiu várias vezes a expressão poluição luminosa. Eu queria que você explicasse então para as pessoas o que é a poluição luminosa. A poluição luminosa é o mau direcionamento da luz, da qual, então, os postes de luz acabam fazendo, ou propagandas publicitárias, ou então, enfim, tantas outras que são geradas. Às vezes o pessoal acha que a astronomia é tudo louco e quer que a gente desligue todas as luzes do planeta e a gente fique tudo no escuro. Não, não é isso. A gente só quer um bom direcionamento das luzes, iluminando, de fato, daquilo que precisa, tá ok? Iluminando o caminho que eu preciso fazer para minha casa, e não o céu. Então, e isso gera... Como assim? Entendeu? Não, como assim? Porque, assim, os postes não são... Os postes não são colocados... Não. As luminárias não são colocadas corretamente? Muitas luminárias acabam difundindo a luz para cima, além daquilo que precisa. Entendeu? Não naquele conezinho que joga para baixo. Ok? Então, essa luz dispersa que acaba indo para cima, tá? Inclusive acaba até, se os governantes se atentam, você acaba tendo prejuízo financeiro em cima disso, porque é desperdício. Você poderia direcionar melhor, focar melhor a tua luz, e você está perdendo essa quantidade de luz para cima, né? As propagandas publicitárias que muitas vezes são jogadas para os outdoors, ou que são jogadas para os prédios, iluminando os prédios para cima, tá? Deixa o prédio bonito, etc e tal, tá bom, mas, entendeu? Você interfere violentamente, não apenas na observação do céu, mas assim bem como também na vida, na fauna, de maneira geral, entendeu? Lógico, você entendeu? Os passarinhos ficam meio doidos, enfim, começam a cantar em horário que não tem que cantar, aquela coisa toda, né? Para você ter uma ideia, João, eu que já faço muito tempo, tenho um logbook enorme aí de observação, principalmente em campo, né? Quando começa a nascer uma lua, que não necessariamente é cheia, porque isso vai nascer às 18 horas e a gente nem vai fazer observação, mas quando começa a nascer uma lua numa determinada fase, né, eu já vi, né, o campo em silêncio total, e de repente começa cachorro uivar, galo cantar, a vaca começa a andar no pasto, o que é? A lua está nascendo. Agora, que dirá aquele bando de iluminação que existe? Um eclipse solar total, por exemplo, quando você tem um eclipse solar total, tá? E naquele momento que realmente a Lua está à frente do Sol e começa a escurecer, você começa até a ver estrelas no céu, o campo ganha vida. Os animais começam a se recolher, achar que é noite, sem brincadeira. É verdade. Você sente a diminuição da temperatura.
Entendeu? Então, essa poluição luminosa artificial, gerada pelos postes de luz, pelas mal distribuição de luz em geral, acaba aqui ofuscando o brilho das estrelas, né? E que para nós é um grande problema. E agora, Jô, eu vou até falar com você, aproveitar teu podcast aqui, para alertar as pessoas de um fato que está acontecendo, muito violento, e eu acho que isso pode ser até pauta para um outro próximo, tá? Que são os Starlinks, os satélites artificiais. Tá. Starlinks é o seguinte, a SpaceX está querendo mandar mais de 30 mil satélites artificiais, de tal maneira que ele vai fazer uma rede de satélites artificiais envolvendo todo o globo terrestre, para que todo mundo tenha internet. Muito bonito, legal, todo mundo vai ter internet. Só que esses satélites artificiais, eu acho que alguém já deve ter visto isso aí, eles passam assim uns 10, um atrás do outro. E aí isso primeiro, está interferindo muito nas pesquisas, né? Porque radiotelescopia, por exemplo, está sendo extremamente prejudicado, né? Quando a gente vai obter uma foto, por exemplo, tem umas fotos que já estão girando por aí, de você ver uns trails, né? Uns riscos nas fotos, são lá uns 10, 15 Starlinks. Agora, a minha preocupação maior não é só isso, esses caras vão virar lixo espacial. Eles vão virar daqui a alguns anos, isso tudo vai virar lixo espacial, e como é que vai cair aqui na Terra? Calil, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui, porque você tocou num assunto aí que é muito interessante, porque assim, nós da Climatempo, assim, com uma certa frequência, nós somos convidados a opinar sobre fotos estranhas, coisas estranhas que viram no céu, né? Algumas vezes a gente consegue identificar, não, é um raio, não, é um tipo de nuvem diferente e tal, mas tem outras situações, isso aconteceu inclusive recentemente. É o cometa. Eu falei assim, olha, eu não sei se era cometa não, tá? Porque pelo menos no horário que estava, eu falei assim, olha, acho difícil que seja cometa. Mas algumas coisas diferentes já apareceram, e agora que você falou do Starlinks, eu fico imaginando que essas coisas são visíveis a olho nu, e a gente, que de repente o que as pessoas estão vendo não é cometa nem nada, mas é esse trem de satélitezinhos? Exatamente. Como é que a gente consegue... A gente tem sites e ferramentas, isso eu estou até um curso aí, enfim, eu tenho um curso que eu vendo, que é como observar satélites artificiais. Então tem um site que te dá hora, minuto e segundo para você observar. Tá? Então dá para ver a Estação Espacial Internacional a olho nu, mesmo nas cidades grandes, dá para ver o telescópio Hubble a olho nu, mesmo nas cidades grandes, entendeu? Dá para ver um monte de satélite artificial a olho nu aí, mesmo nas cidades grandes, tá ok? Os Starlinks, como estão vindo, assim, eles estão lançando centenas no céu, acho que está no 6º ou 7º lançamento, e vai aí uma pancada aí, eles estão com muito mais evidência, e está despertando cada vez mais a atenção das pessoas, porque quando eles passam, alguns chegam a passar, parece aqueles, sabe aquelas fotos de míssil que você vê um míssil atrás do outro, assim, tá? É um pontinho atrás do outro. Não, eles não chegam a fazer, ele é um ponto. Ele é um ponto prata brilhante caminhando no céu, às vezes lentamente. Às vezes demora 3 minutos para cruzar o céu de uma ponta a outra. Então é um ponto prata caminhando devagarzinho no céu. Tem como confundir com o avião? Não, porque as luzes do avião piscam. Esse é uma coisa mais contínua. Mas ele não deixa rastro. É um ponto prata brilhando caminhando no céu. Por questão dos Starlinks, que às vezes vem 5 ou 6, um atrás do outro. Né? Parece, entendeu? E aí deve ter muita gente confundindo isso com disco voador, inclusive, né? Confundindo com tudo. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa interessante, escuta, porque a gente entra num outro problema, que é o seguinte, que é o lixo espacial. É uma coisa, assim, eu às vezes penso nisso, eu falei, meu Deus do céu, a gente não consegue saber nem o que vai fazer com o nosso lixo urbano, a gente não consegue mais saber. Agora a gente tem um outro mega problema, que é o mar de plástico, né? Sim. A gente tem ilhas artificiais de plástico, que você já consegue ver, inclusive por satélite, né? Que você consegue ver essas ilhas de plástico. E agora, o que a gente não consegue ver, mas a gente sabe, assim,
é um bando de lata solta ao redor da gente, né, que forma um cinturão, não é isso? Já está formando. Já formou um... Você quer o número, Jô? Número? Não. Atualmente, mais ou menos 60 mil. 60 mil latas? Mais ou menos. Estamos chegando Satélites. quase a 60 mil já. Se eu não me engano, entre 40 e 60 mil, mais ou menos, acho que esse é o número aí. Mais ou menos Mas isso. satélites mortos e vivos? Restos de foguetes, satélites vivos, satélites mortos, e assim vai. 60 Entendeu? mil objetos Porque ao redor do planeta? Mais ou menos estamos chegando nesse número. Estamos chegando nesse número aí, entre 40 a 60 mil, mais ou menos. Entendeu? Porque os Starlinks daqui a pouco vão estar aí. Atualmente, a gente estava... Eu vi a última contagem, eu acho que era 38 mil, por aí. Com os Starlinks deve ter virado 40 mil já. Daqui a pouco vai virar. E se eles cumprirem o que eles querem, que eles estão falando que vão cumprir, a gente vai chegar no número de 60 mil. O que acontece com esse cinturão de satélites mortos, vivos? Na verdade é o seguinte, o que acontece com esse cinturão de elementos metálicos espaciais? Então, muitos deles, eles têm tempo de vida, né? Sei. Eles têm um tempo de vida. E aí, acabou, parou, virou lá lixo espacial. Assim como os tanques de foguetes, por exemplo, os estágios de foguetes, que também são largados lá em cima. Aí vai chegar uma hora que eles vão reentrar, eles vão entrar novamente aqui na Terra. E isso eu costumo monitorar nas minhas lives, que eu dou todas as terças-feiras às 9 horas da noite. Eu também, quando acontece a possibilidade de uma reentrada de lixo espacial em território nacional, eu já crio o alerta lá na live. Falo, galera, a gente teve umas 3 semanas atrás que não chegou a cair no Brasil, tá? Mas eu já vivi casos, inclusive no Planetário de Santo André, eu pedi autorização para um rapaz, uma foto de um tanque espacial, um tanque de foguete, ele é um cilindro, olha, deve ter mais ou menos uns 2 metros de... Vamos colocar aí 1,5 metro de diâmetro, mais ou menos. Isso. É uma lata velha. Uma lata leve, enorme, tá. E isso enorme. Pode cair em qualquer lugar? Alguns desfragmentam. Sim. Pode. Alguns desfragmentam, aí você pode ver, um meteoro. Não, é um lixo espacial queimando. Quer dizer, é um meteoro porque o meteoro, sim, é um meteoro, mas derivado de um lixo espacial. Tá. Espacial, exatamente. Ok. Entendeu? Não é aquele meteoro na concepção da cabeça das pessoas que acham que é uma coisa romântica que veio lá, né, do espaço, etc e tal. Não, é um lixo espacial mesmo, né? E o fenômeno meteoro ocorreu, né? Uhum. Agora, a grande maioria deles cai em oceano ou no deserto, tá? Tá. Mas com essa quantidade de Starlinks que estão sendo colocados aí no espaço, isso aí daqui, sei lá, eu não sei, prever 10 anos, 15 anos, eu não sei qual que é o projeto dos caras, isso aí daqui a pouco vai começar a virar lixo espacial. Eles não vão ficar que nem o Hubble. Por exemplo, o Hubble tinha uma expectativa de vida, se não me falha a memória, de 15 anos. Só que o projeto é tão maravilhoso e tão caro que ele conseguiu, né, se sustentar. Ele está lá em cima funcionando. Então o pessoal vai, às vezes sobe, faz a reforma, troca lá as placas, que as placas são todas encaixadas, né, moduladas, então põe uma tecnologia nova e é mais barato fazer isso do que ficar mandando um novo lá, né? Mas e esses, sei lá, 20 mil que os caras querem mandar? É lógico que eles não vão ficar fazendo manutenção 1 a 1. Não. Entendeu? Isso aí vai virar lixo espacial. Essa é a minha preocupação para a minha geração da minha filha. Entendeu? É a minha preocupação para a geração da minha filha. Não sei se eu vou estar vivo para ver esse tipo de coisa. Talvez esteja, sim, tomara que sim, né? Mas, a hora que esse negócio começar a cair, vai ser um atrás do outro. Porque está sendo mandado um atrás do outro hoje. É lançamento atrás de lançamento. E aí, quem vai se responsabilizar? Sacou a preocupação? Fora que, no momento atual, já está prejudicando as pesquisas, principalmente em radiotelescopia, né? Porque a interferência na frente, né? Você tem uma onda lá, você quer estudar uma ocultação de um planeta, de um exoplaneta, por exemplo, um planeta fora do sistema solar.
E aí, será que existe esse planeta fora do sistema solar? Então, vamos examinar ele passando à frente da estrela. A estrela está emitindo luz, o radiotelescópio tem um período lá e tal, uma forma de onda conhecida, e de repente aquela forma de onda cai e volta. Opa, o planeta passou aqui na frente. Você sacou como é? Mais ou menos para o pessoal entender a ideia, né? Aí você passa um satélite na frente, passa outro satélite na frente, passa outro satélite na frente. Aquilo bagunça tudo, a tua periodicidade da forma de onda. E aí você vai estudar como? Entendeu? Então isso já está atrapalhando. O Calil, é o seguinte, a gente está conversando aqui, ou seja, dá para ver muita coisa a olho nu, né? E eu lembro das nossas conversas assim, que assim, eu ainda não comprei, mas um dia eu não vou comprar, viu? Quer dizer, a hora que a gente sai do olho nu para um binóculo de astronomia ou um telescópio, é um mundo completamente novo, né? Completamente diferente. Com um binóculo, claro, não pode ser um binóculo normal, né? É um binóculo especial, mas com um binóculo, qual é o universo que você já vê, consegue ver mais além de olho nu, com um binóculo? Vamos colocar o binóculo mais simples, que é o 10x50. A especificação 10x50, não pode ter lente colorida, tem que ser porro, né? PORRO, BAK4. Essas especificações simples de um binóculo para observação de astronomia, né? Binóculo é muito indicado para você observar cometas, aglomerados estelares, que dá para ver em cidades com poluição luminosa facilmente, e nebulosas. Por exemplo, perto das Três Marias, você tem a nebulosa de Órion, no catálogo de Messier número 42, M42, muito linda de ser observada, e que com binóculo é uma bela pedida. Então, cometas, aglomerados estelares e nebulosas é muito bom para binóculo, tá? Então, é a ferramenta para isso. Planetas é ruim. Planetas, e logicamente a Lua. Obviamente, a Lua é muito bonita de ver com binóculo. Aliás, eclipses eu gosto muito de ver com binóculo. Tá? Eclipses eu adoro ver com binóculo. Agora, você quer melhorar nível de binóculo, 15x70, por exemplo. Aí já a brincadeira começa a ficar interessante, mas infelizmente no Brasil é caro. Né? No Brasil acho que deve ser uns R$800, se não me falha a memória. Eu estou um pouco fora por preço, mas eu acredito que é isso. Tá? Aí você pode depois pular para telescópios, né? Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, e as pessoas nunca têm paciência disso, é você observar no mínimo 1 ano o céu a olho nu, para entender o movimento diurno da esfera celeste, para entender quais constelações do verão, quais são as constelações do inverno, entendeu? E sacar essa ideia. Aí pula para um binóculo, aí pula para o telescópio. Quando você cai no telescópio, dá para ver aglomerados estelares? Dá. Mas no binóculo, às vezes, é mais legal porque você pega todo o campo de visão do aglomerado estelar, principalmente os abertos, não os globulares. Você já pega ali, entendeu? O campo de visão. Com o telescópio, você vai pegar um pedacinho pequenininho. Por outro lado, telescópios, por exemplo, para você poder ver planetas, é fantástico. Anéis de Saturno, as luas de Júpiter, né? As luas Io, Europa, Callisto e Ganimedes, até as luas de Saturno, Titã, Réa, por exemplo, dá para ver. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É que o fascínio que a galera tem por um telescópio parece que é uma coisa louca, assim, né? O cara, nossa, um telescópio. Então ele quer botar um telescópio na varanda dele, no terraço dele, e quer olhar para o céu. Muitas vezes, assim, o cara nem entende direito, não sabe direito ver, mas ele quer o telescópio, porque ele quer, certo? A gente sabe que é assim que acontece. Agora é o seguinte, suponha que eu tenho um telescópio, né, numa cidade como São Paulo, tá? É aquele velho problema. Se tiver nuvem, não tem binóculo, não tem telescópio, não tem nada. Acabou, certo? Com nuvem, tampou tudo, correto? Agora, se você tiver um telescópio, suponha que você mora aí no 22º andar e está uma noite limpa. É um mundo, realmente. Então, Jô, é assim, o problema no Brasil é você conseguir achar um telescópio bom e barato, tá? Um enorme problema, porque esses telescópios que se vendem por aí, e eu sou um grande desanimador às vezes das pessoas, porque as pessoas às vezes querem ouvir aquilo, né, que elas querem, né, e eu falo que é a realidade. Então esses telescópios muitas vezes que são vendidos em shopping, vamos dizer assim, tá? Aquelas lunetinhas, sabe aquelas lunetinhas assim, né, pequenininha, fininha?
no tripézinho, aquilo é uma grande decepção para as pessoas. Aquilo é um crime para a astronomia. Porque é mais difícil você conseguir observar alguma coisa com aquele telescópio com que um telescópio que você vai pagar R$3.000 aí, que já tem todo um esquema melhor. Você entendeu? Por quê? Por causa das oculares que vem nele. Então, nem tudo está perdido, né? Para o ouvinte aí que tem um telescópio Blue Star, que tem um telescópio Tasco, uma lunetinha, né? Tasco, Blue Star. O que você pode fazer é aquela ocular, ou seja, aquilo onde você põe o olhinho no telescópio, aquela pecinha de plástico que você põe o olhinho, joga fora aquilo e compra uma ocular chamada PLOS ou Super PLOS. E compra uma ocularzinha aí de 25 milímetros ou 40 milímetros. Investe, você vai pagar o mesmo preço que o telescópio, quase, uns R$300 aí numa ocular, entendeu? Você procura na internet, no Mercado Livre, enfim, tem grupos de Facebook, enfim, você procura lá e investe numa ocular. Você vai ver o upgrade que a tua lunetinha vai dar. Bom, muito bem, só que o problema qual que é? Você está na varanda da tua casa, você vai apontar para Marte, por exemplo, e aí Marte vai começar, em aspas, a caminhar no seu telescópio. Aí você vai ter que pegar o telescópio e ir buscando ele, sabe assim? Movendo o telescópio na mão, porque tudo está em movimento. Tudo está em movimento. A Terra está em movimento, o planeta Marte está em movimento, enfim. Né? Então você não tem um motor de acompanhamento no seu telescópio, e isso vai te dificultar. Né? Isso vai te dificultar. E a partir do momento que você tem um motor de acompanhamento no seu telescópio, você vai ter que alinhar o seu telescópio. Só que para alinhar o seu telescópio, você vai precisar de estrelas. Estrelas no sentido, uma, sei lá, a leste e outra, de repente, a norte. Coisa que a varanda de casa, às vezes, não vai me possibilitar. Entendeu? Então, eu mesmo, astrônomo profissional, né, que eu sou, astrônomo profissional, que eu sou, de carteirinha, né, carteira assinada e tudo, eu não tinha telescópio quando eu morava num apartamento da minha casa. Porque não vale a pena. Agora você fala assim, pô, mas está tudo perdido? Não, eu observava o céu olho nu. Eu observava o quê? Passagem de satélites, o Hubble, a estação espacial, no anoitecer, tirava foto com meu celular deles, gravava vídeo. Existe a questão da astronomia de apartamento que eu fazia muito, né? Que é o quê? Uma câmera de segurança. Você aponta essa câmera de segurança para o céu e você vai ajudar uma rede de mais de 100 colaboradores, mais de 100 estações instaladas pelo Brasil, da qual a gente monitora os meteoros que aparecem aqui no céu do Brasil, e com isso a gente descobre novos radiantes de chuva de meteoros, aprimoramos as informações sobre as chuvas de meteoros. E isso o pessoal da Bramon acaba fazendo, e com menos de R$1.000 aí você instala uma estação dessa na tua casa. E é impressionante a quantidade de meteoros que essas câmeras capturam. Na Paulista, por exemplo, eu tinha uma instalada no colégio, no coração da Paulista eu tinha uma câmera dessa instalada no colégio, e a gente pegava 30 meteoros por mês. Nossa. Entendeu? Então é uma coisa mas que aí dá para uma fazer. coisa diferente, né? Porque assim, tem a coisa do fascínio mesmo por um binóculo ou por um telescópio, né? Que é uma coisa muito legal, né? Agora, quer dizer, por exemplo, se você tiver um binóculo, olhar para a Lua, já é uma coisa fantástica, né? Agora, qual é a birra contra a Lua, hein, o seu Marcos Calil? Qual o problema? Porque, veja só, eu vou entrar agora em um detalhe, porque é o seguinte, gente, eu conheço o Calil há muito tempo, e a gente já fez muito programa junto no tempo que eu tinha o Clima Tempo News. Toda semana a gente batia um papo sobre alguma coisa de astronomia, então a gente conhece há muito tempo. E aí, um belo dia, com aquela lua cheia, maravilhosa, assim, né? Estonteante, vamos fotografar, porque é lua cheia. E aí o Marcos Calil vira o nariz assim, não quero saber de lua cheia. Eu falei, mas como não, cidadão? Essa coisa maravilhosa, o que você tem contra a lua cheia? E agora eu pergunto, qual é o seu problema com a lua cheia, ô Marcos Calil? Conta aí pra mim. Não, meu problema não é nenhum, eu só vou comer pizza só e tá tudo resolvido, deixa ela lá fora. Lá. Como assim? Não, explica direito, vai, por quê? Qual é o problema? Não, é porque assim, a lua cheia, né, o brilho da lua, ela acaba ofuscando o brilho dos objetos celestes que estão à sua volta. Então, quem mora no interior
já viveu isso e sabe disso perfeitamente, que quando você está no interior e você tem noite de lua cheia, você não vê você tem a sua sombra no chão. Você pode desligar tudo que você vai ver a tua sombra perfeitamente no chão, Sim. refletida no chão, né? Porque eu já ela andei ilumina a luz demais. com luz de lua. Eu Então, já andei por estrada com luz de lua. Que é uma coisa Então impressionante. você sabe perfeitamente do que a gente está falando. E aí, quando você tem uma lua cheia, você não além de ofuscar o brilho dos objetos celestes, né, diminuir, por exemplo, a quantidade de taxa horária que eu consigo ver de meteoros, a quantidade de meteoros no céu por hora diminui, enfraquece o brilho das estrelas, vamos dizer assim, né, para conseguir observar. Satélites artificiais eu já não consigo ver tanto quanto eu conseguiria ver, entre outras coisas. E além disso, também, você observar a Lua num telescópio, a Lua cheia no telescópio, dói a vista, machuca a vista. Por causa do E excesso você não consegue ver as crateras, por causa do excesso de luz. Do excesso de luz. E você não vê os detalhes. Exatamente. E você não vê os detalhes das crateras. Qual é a lua boa para ver as crateras, por exemplo? É legal você começar a observar a partir do início, aquele fino crescente que ela tem, saindo da nova, vai acompanhando, vai desenhando as crateras, por que não? Vai fotografando as crateras, vai identificando. As crateras têm nome, cratera de Ptolomeu, enfim, cada cratera tem um monte de nome, os mares, vai identificando isso. E à medida que ela vai avançando nas suas fases, vamos assim dizer, né, você vai percebendo cada vez detalhes de crateras diferentes. Até que no momento que ela, então, está quase na fase cheia, você ainda vê alguns detalhes de crateras. Quando entra na fase cheia, o que a gente fala, assim, é legal de ver a Lua no terminadouro, que é aquela mudança que você tem entre a parte iluminada do Sol diretamente e aquela parte não iluminada do Sol. Entendeu? Então, nesse terminadouro é gostoso, é bonito de ver, é legal ver as crateras lá, né? E fora que também existe a luz cinérea da Lua, que também é muito interessante de observar, mas isso, enfim, é outro tema aí, a gente discorre aí. Calil, tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, quando você pede para alguém, por exemplo, desenhar uma estrela, né? É muito comum, as pessoas fazem assim, uns risquinhos, né? Fazem uns cruzinhas, passando risquinhos pelo mesmo ponto, e aí formando aquela estrelinha toda pontudinha, né? É engraçado, mas porque é assim que a gente vê, né? Por que a gente vê, quando a gente olha a estrela, a gente vê tudo pontudinho assim? Por causa da umidade relativa do ar, né? Quando você tem uma alta umidade relativa do ar, você tem gotículas de água em suspensão. E a luz, quando passa por elas, acaba, então, dispersando. E faz aquelas pontas, vamos dizer assim, nas estrelas. Você entendeu? Quando, na verdade, não é. Por exemplo, o Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. Então, sim, aí você já vê que estrelas são esféricas, né? Só que aí, como elas estão muito distantes das estrelas, né? A luz que elas emitem, né? E se você tem um céu, principalmente com aquele céu que acabou de chover, por exemplo, sabe céu de verão, né? Sim. Que chove, depois abre completamente, e fica tudo aquelas gotículas de água em suspensão, né? A luz oriunda da estrela acaba passando pelas gotas, e aí as gotas, por causa dos seus movimentos, acabam, então, dispersando a luz e faz aquelas pontinhas que o pessoal vê. Daí vem do imaginário. Exatamente. Quer dizer, a visão que você tem, na verdade, é da dispersão da luz pelas gotículas. Isso. Tá, porque a gotícula, ela realmente vai dispersar a luz para todas as direções. A gotícula de umidade, né, ela vai dispersar para todas as direções. E aí, esse nosso imaginário vem, na verdade, de uma atmosfera muito úmida, né? E que daí não é nada desejável. Que você fala, e aí a gente volta àquele início que você falou, que a gente está na melhor época de observação, que é o inverno, que eu adoro. Para mim, tempo seco. Aqui pode estar faltando água quase aqui em casa, porque eu estou morando no interior, que a gente vive à base do poço, né? Um poço caipira, que o pessoal fala. Está quase secando, mas eu estou feliz que o céu está seco, eu estou me divertindo. Tá vendo tudo que você tem direito, entendeu? Né? Não, sem dúvida. Nossa, é uma coisa... esse ano aqui. É muito legal. Agora, Calil, assim, só para a gente encerrar aqui, né? Hoje em dia, a gente tem uma facilidade assim, muito maior de ter instrumentos e softwares, né? Para poder ajudar a ver o céu, né? Isso realmente vale?
né? Quer dizer, vale aprender um pouquinho sobre esses softwares para poder ajudar a ver o céu? Olha, Jo, eu fiz até uma mesa redonda uma vez, lá no Campus Party, falando exatamente sobre esses softwares. Eles ajudam para quem tem um pouco de conhecimento, um mínimo de conhecimento. Tá. Né? Se você não tiver um mínimo de conhecimento, por exemplo, o que é um horizonte leste, o que é um horizonte oeste, norte, sul, por exemplo, você entendeu? Essa ideia de localização geográfica, né? Às vezes você fica muito perdido, porque eu já dei muitos cursos onde nós introduzimos essas ferramentas para os alunos. Então, os alunos tinham que trazer no seu celular instalado, seja o Google Sky Map, seja o Stellarium que é pago, enfim, cada um tem o seu aí que gosta, tem vários, né? E eu recebi, né, os cursos de férias, muitos alunos assim que nunca tiveram feito nenhum contato com astronomia. E logo de cara eu falava para eles, vai, gente, liga aí e procura dentro da cúpula do planetário. A gente projetava o céu lá no planetário, né? E aí colocava as estrelas e falava, bom, e agora? Procurem aí. E ainda eu era bonzinho, eu colocava latitude e longitude que o GPS do celular da pessoa ia identificar a cidade em questão. Ainda não fazia uma bagunça não, podia colocar o céu de Dubai, mas não, eu era bonzinho, colocava o céu da latitude e longitude de Santo André. E o pessoal ficava perdido, não sabia o que fazer. Simplesmente não sabia o que fazer. Para onde eu vou olhar? Para cá? Para lá? Peraí, o que é isso aqui? Não, isso aqui é o quê? Então, tem que ter um pouquinho de noção, tá? Agora, eu acho que isso não é para desanimar, isso é para incentivar. Tem que correr atrás, tem que aprender, tem que, enfim, assistir as minhas lives se assim desejar. Eu faço esse convite para todo mundo, terça-feira às 9 horas da noite, né? Tem que, enfim, tem que buscar um pouco de informação. Porque não é... A máquina não faz tudo por nós, né? Não tem jeito, ainda não. A gente tem que ter um pouco de conhecimento, né? Mas acima de tudo, eu acho que aqui você deu uma informação legal, que é o seguinte, mesmo só com os nossos olhos, dá para ver muita coisa, né? A gente precisa olhar, acho que mais para o céu, né? Simplesmente olhar mais para o céu, porque ele já diz muita coisa, já dá para ver muita coisa, né? E é uma coisa fascinante, né? Kalil, olha, eu vou abrir um espaço agora aqui para você dar o seu recado final, e eu já agradeço demais a conversa. Olha, João, eu quero primeiro agradecer imensamente aí o convite. Para mim foi assim, não só a questão da alegria de poder fazer e bater um papo com você e com seus ouvintes, mas é muito mais do que isso, é o prazer de poder voltar a conversar com vocês da Climatempo e começar, se Deus quiser, estreitar mais ainda voltar a estreitar os nossos laços, né? Apesar da gente estar junto aí há 15 anos, a gente já teve programa de TV, já transmitimos, acho que foi mais de 5 ou 6 eclipses ao vivo que a gente transmitiu aí da cobertura aí da Climatempo, aí na Climatempo lá no prédio. Nossa, programas e programas de TV já passamos por muitas coisas, mas a vida acabou fazendo com que eu fosse para a Itália, a gente se afastasse um pouquinho, mas eu sempre mantive o canal do YouTube com o nome Momento Astronômico, né? E aí, se Deus quiser, a gente agora vai começar a retomar isso aí para valer, de uma forma muito mais profissional no meu caso, né? E com muita alegria, e vocês sempre fantásticos, de braços abertos aí, para me ajudar aí e para pegar o meu trabalho, né? Uma coisa que eu amo de paixão, uma coisa que é meu dia a dia, é olhar para o céu. E tem uma coisa que é muito interessante, eu saio de um lugar fechado, mas na hora que eu saio de um lugar fechado, eu já levanto a cabeça e olho para cima. É uma coisa tão automática que é esquisito até, né? As pessoas acham estranho, mas tá em mim, né? Então, poder falar do céu, essa coisa de narrar a sessão de planetário e transportar essas narrações de planetário para o YouTube, que me abre aí mais de 8 mil seguidores no meu canal, do Marcos Kalil, lá no YouTube, é fantástico, né? Então, a gente está aí com alguns projetos, vamos ver, né, Jô? Eu acho que a coisa aí vai acontecer. E aproveitar e convidar todos os ouvintes a assistir aí a live, né, a ocultação de Marte pela Lua, que vai começar às 4h30 da manhã, onde o momento mais legal, vamos dizer assim, vai ser a partir das 5h20 horário de Brasília, Jô. Maravilha. Olha, Kalil, eu agradeço muito a sua disponibilidade para conversar, e certamente, assim, acho que a gente vai começar a estreitar de novo aí as nossas relações, e certamente nós ainda vamos ter
muito o que conversar, porque você sabe que eu sou assim, eu sou uma entusiasta, né, da astronomia, eu sou fascinada, então assim, ainda vamos ter muitas conversas e que eu espero que as pessoas possam aproveitar as dicas e as conversas e principalmente aproveitar para aprender um pouco mais e aqui para aprender de astronomia. O Clima Entre Nós fica por aqui com essa conversa muito legal com o professor Marcos Calil e certamente nós vamos aprender mais sobre estrelas nesses tempos que virão por aí. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Eu espero que você tenha tido uma prazerosa e instrutiva escuta. Até uma próxima.